Boa noite a todos, eu sou a Larissa e eu vou estar dando continuidade ao capítulo 5 da responsabilidade patrimonial, em específico em relação ao inciso 3º e o 4º. O artigo 792 diz: a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. O seu inciso 3º diz: quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. E o 4º diz: quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, aqui explicando rapidamente sobre o artigo 792, que diz sobre a alienação ou oneração do bem, que ela pode ser considerada a fraude à execução, né? A gente tem que saber como ocorre, né? E basicamente ocorre quando o devedor aliena ou onera bens que seja titular em prejuízo desse processo executivo. Existe uma súmula do CTJ, a 375, que diz: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Né? Porém, eu vou explicar aqui em relação aos incisos 3º e 4º. Assim como as hipóteses que constam nos incisos 1º e 2º do presente artigo, o inciso 3º ele traz a absoluta fraude à execução, né, amparada na existência do registro do gravame sobre o bem, de forma a impedir qualquer alegação de desconhecimento por parte do terceiro adquirente, bem como dos que lhe sucedem na hipótese de múltiplas alienações, no que diz a respeito aos bens penhorados. Né? A lei dos registros públicos traz disposição equivalente quanto à ocorrência de fraude. Isso a gente pode encontrar lá no artigo 240. Nessa hipótese, a falta de registro dos atos de constrição judicial, que pode entrar ali a penhora, sequestro, não impede a caracterização dessa fraude, pois o registro não ostenta caráter constitutivo do gravame, mas tem reflexo no ônus da prova. Embora com algumas variações, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento segundo o qual, quando existe essa ausência de registro, compete ali ao enxequente provar que o terceiro adquirente tinha ciência desse gravame, conforme a gente pode observar lá na súmula do CTJ 375, que diz: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, como foi falado anteriormente. Agora, já no inciso 4º, se caracteriza como fraude de execução a situação em que o ato de oneração se deu depois da citação válida, né? Com a citação válida, presume-se a celebrada em fraude de execução qualquer ato ou negócio jurídico que o devedor venha praticar com terceiro, quando o ato for a causa eficiente para o devedor tornar-se insolvente. Ou seja, aqui, se eu estou em uma ação de alienação do bem, que já tramitava uma ação contra um devedor, e essa ação poderia levar o devedor à insolvência, né? E os bens dele então seriam alienados, e aí haveria essa fraude à execução. Para que se caracterize neste inciso, eu preciso que o bem não seja vinculado ao processo, que ele não esteja constrito de alguma maneira, porque se ele estiver, então ele entra naquele inciso anterior, o 3º, né? Aqui a gente já passa então à questão da insolvência, né? Em relação ao devedor.